A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Glória a Deus. Amados irmãos, hoje, glória a Deus, estaremos na meditação da palavra a respeito até quando o cristão ele pode ser sujeito à autoridade, ser submisso a autoridades, né? Vamos ver o que a palavra do Senhor vai nos falar, né? Vamos ver o que a santa e gloriosa palavra de Deus vai nos falar, né, amados irmãos? Porque nós temos que ir pela palavra de Deus, não por pensamentos do homem, né, natural, não. Mas nós temos que ser guiados pela palavra de Deus, que é a nossa bússola, né? Então vamos ler aqui em Romanos 13, né? Versículo primeiro a partir, que vai dizer assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Amém, meus amados irmãos? Então, muitos aí, né, devem se pensar, então, se uma autoridade política mandar eu fechar a minha igreja, eu tenho que fechar, porque senão eu vou estar resistindo a Deus. Mas não é bem assim, né, amados irmãos? Sabemos que tem um limite, a palavra de Deus ela vai nos falar, que tem um limite do cristão ser submisso à autoridade humana, autoridade terrena, mesmo que Deus tenha permitido, tenha constituído eles por autoridade. Mas também nós sabemos que Deus, não é porque Deus ele permitiu a autoridade ali na terra, que a autoridade ela é corrupta e Deus vai apoiar. Não, porque nós sabemos que Deus ele não apoia a corrupção. Deus ele não apoia autoridades corruptas, né? Principalmente com a política. Então, amados irmãos, nós temos um limite para ser sujeito à autoridade terrena, né? A autoridade humana. Sim, amados irmãos. Ah, irmão Alan, mas a palavra de Deus não diz assim, que quem resiste trarão sobre si mesmo a condenação? Pois é, amados irmãos, mas tem um limite, glória a Deus, e tem para aqueles que resistir a condenação realmente, mas depende de cada situação, depende de cada fato. Amém? Eu vou dar um texto aqui para a amada igreja meditar aí, que vai se encontrar em Atos 4, versículo 18 até o 19, para a nossa meditação, para os amados irmãos compreender que há um limite do cristão obedecer às autoridades. Atos 4, no 18 ao 19, amém? Que Deus abençoe a cada um. Vamos ler aqui a santa palavra de Deus. Glória a Deus. Vai dizer assim: e chamando-os, os disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. E respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir a voz antes a voz do que a Deus, né? Então, aqui Pedro e João perante o Sinédrio, né? Em Atos 4, né? Após aqui Pedro ter realizado ali, Deus ter usado Pedro ali com João para realizar a cura daquele coxo que estava perto do templo, gerou um tumulto, pelo que agora eles vieram ser levados ao Sinédrio, né? Como a história conta, né? Então, aqui Pedro e João resistiram à autoridade. Resistiram, amados irmãos. Só que nós vemos que eles optaram por obedecer primeiramente a Deus do que a autoridade humana. Ah, irmão Alan, mas eles não trarão sobre si a condenação? Não, amados irmãos. Por quê? Porque a autoridade humana ela não pode resistir à vontade de Deus. Deus está em primeiro lugar. Ou seja, eu vou dar um exemplo para a amada igreja. Nessa pandemia aí, quando começou aí, disseram assim, as igrejas vão ser fechadas aí por 15 dias, né? Tudo bem, 15 dias. Obedece, né? A maioria obedeceu. Mas agora aí, desses tempos agora, que nós estamos nesses anos agora de 2021, queriam fechar a igreja aí até a pandemia acabar.
Então, aí, se isso acontecesse e se a igreja concordasse, a igreja estaria se acovardando, não estaria sendo desobediente se chegasse e dissesse assim, não, as igrejas não podem abrir mais, está proibido os crentes saírem na rua para pregar, para fazer aglomeração. Então, aí se a igreja obedecesse essa ordenança aí, a igreja ela estaria sendo covarde e não estaria obedecendo a Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus ela fala, não temeis aquele que pode matar a carne, mas temeis primeiramente aquele que, além de matar, lança a alma no inferno. Então eu e você, amados irmãos, igreja do Senhor, nós temos que temer primeiramente a Deus. Se uma autoridade humana ela quer passar em cima de uma autoridade de Deus, aí eu e você podemos sim desprezar essa lei. Podemos sim desprezar essa autoridade aí, essa lei que foi lançada. Amém? Porque nós temos que estar sujeitos primeiramente a Deus, porque Deus ele não é corrupto, Deus ele é santo, é limpo, é justo, aleluia. Então, aqui Pedro e João, eles resistiram sim à autoridade, mas por quê? Porque estava querendo passar da autoridade de Deus, porque Jesus disse, ide pregai o evangelho a todas as nações, né? Batizai-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, curai os enfermos, expulsai os demônios. Então, se uma autoridade ela quer barrar a obra de Deus, sim, eu e você temos o direito de desobedecê-la, sim, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em Isaías 10, versículo 1, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, ai dos que decretam leis injustas. Então, essa lei é uma lei injusta de querer barrar a igreja. Qualquer lei, seja ela qual for, que pedir para as igrejas fechar e não pregar mais a palavra por causa da aglomeração, ou se impedir eu e você de ir para a rua porque está fazendo aglomeração, essa é uma lei injusta, porque está querendo passar por cima da lei de Deus. E nós sabemos que Deus ele está elevado sobre todas as alturas, né? Deus ele é maior do que todo, que a Bíblia fala que a terra é o pó dos seus pés, né? A poeira, né? Então, nós não podemos ser sujeitos a esse tipo de autoridade se caso venha acontecer. Mas temos que ser sujeitos primeiramente a Deus. Porque nós sabemos, amados irmãos, que o que adianta eu e você fechar a igreja para não pegar o coronavírus, né? Não ir pregar na rua e se Deus não estiver na nossa vida. Está entendendo, amados irmãos? Porque a Bíblia fala no Salmo 127 que se o guarda não guardar a cidade, em vão. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, né? Se Deus não edificar a casa, em vão trabalha os que edifica. Então, se Deus não for na minha, na tua vida, e nós for se acovardar, o que adianta? Vamos pegar o coronavírus mesmo sempre. Tá entendendo, amados irmãos? Então, eu e você, sim, temos um ponto a ser submisso à autoridade, sim, né? Porque tem muitos que dizem aí, não, nós vamos ter que fechar a igreja um mês aí ou mais, porque na palavra de Deus diz que a gente tem que ser submissa. Mas tem um ponto. Porque quando chegar o reinado do anticristo, que ele vai exigir que a igreja aceite a marca, nós não podemos aceitar a marca. Então, nós vamos estar correto, nós vamos estar obedecendo a Deus, nós não vamos estar desobedecendo a autoridade. Então, da mesma forma, é uma autoridade constituída na terra, né? Que queira barrar a obra de Deus. Toda lei que queira barrar a obra de Deus é abominável perante Deus. Essa lei aí é descartável, né? É um fardo contra a igreja do Senhor. Então, não podemos obedecer esse tipo de lei. Qualquer lei aí que lançar, né? Dizendo assim, não, a igreja está proibida aí de sair na rua para pregar. As igrejas vão ter que ficar fechadas aí por 1 ano, 2 anos, até a pandemia acabar. Até porque nós sabemos que isso tudo é o princípio das dores, o princípio da grande tribulação. Então, amados irmãos, depende de qual lei vai ser lançada e depende do que a lei vai exigir de mim e de você. Porque se for, como eu disse, se for uma lei que vai exigir que interrompa, glória a Deus, de eu e você proclamar o evangelho, de eu e você fazer a obra de Deus, essa lei é uma lei abominável perante Deus, é uma lei injusta. Louvado seja Deus. Então tá aí, amados irmãos, a palavra de Deus. Que Deus venha abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, né? Fiquem todos na santa paz de Deus, em nome de Jesus.